Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter leves spoilers. Nada que comprometa o filme, mas se você vai continuar, é por sua própria conta e risco. Se você é mais velho, imagina que você tem 14 ou 15 anos de idade. E pra você que tem essa idade não precisa nem imaginar, né? Mas pensa como seria se você com quase 15 anos ganhasse superpoderes tão grandes quanto os do próprio Superman. Essa atitude que você teria é provavelmente o que foi mostrado aqui nesse filme. Shazam é um super-herói atualmente da DC que já passou por vários problemas que eu expliquei em outro vídeo, mas que a partir de 2012 ganhou uma reformulação com os Novos 52 e basicamente toda essa nova história foi transportada para os cinemas. E por isso é talvez uma das mais fiéis adaptações dos quadrinhos para filme que eu já vi. Shazam é um filme leve que me levou para a nostalgia dos filmes dos anos 80 e 90, onde tem um tom totalmente heróico e alegre. Basicamente é uma comédia de super-herói, mas transita entre outras áreas, deixando o filme dramático em certos momentos, que eu fiquei até meio triste, refletindo, e tem momentos até mesmo aterrorizantes, meio como aquela cena no filme do Aquaman com os abissais no meio do oceano. Foi basicamente um carrossel de emoções, mas o grande foco é ser uma comédia com ação. No quesito ação, é simples até, não tem nada mirabolante e a computação gráfica peca em alguns momentos que você percebe na hora que foi feito em fundo verde, mas não chega a estragar o filme. No quesito da comédia, eu senti que foi boa sim, tem humor para criança e para adulto, mas em alguns poucos momentos eu senti que começou a querer passar do limite. Começou a ficar previsível até. Uma piada com o Papai Noel, por exemplo, foi completamente filme do Arnold Schwarzenegger da Sessão da Tarde. Mas foram poucas vezes que eu senti isso. No geral, eu me diverti muito com o humor do filme, principalmente porque é algo adolescente. O Shazam é um cara super poderoso, mas que no fundo tem 14 anos. Então ele tem essas tiradinhas sem noção, tem essas atitudes que na cabeça dele devem fazer muito sentido, mas você olhando de fora acaba achando engraçado. Mas eu acho que o maior mérito do filme são os atores e os personagens. A família inteira é muito interessante, as crianças são o grande destaque e todos são muito carismáticos, com a Darla roubando a cena. Mas o Fred Freeman é aquele coadjuvante que você acaba gostando quase mais que o protagonista. A personalidade dele é muito boa, muito verdadeira de um garoto de 14 anos e nerd. Se o filme fosse só com o Fred e o Billy, talvez o Fred tiraria o brilho do protagonista. Não que o Billy seja ruim, muito pelo contrário, mas o ator que fez o Fred se destacou muito. Pra mim, pelo menos, ele só ficou atrás do próprio Shazam. O Zachary Levi, pra mim, olhando o ator hoje, eu já vejo o Shazam encarnado. Ele me fez acreditar que mesmo com aquele tamanho, mesmo parecendo enchimento em vários momentos, ele ainda era um garoto de 14 anos, sem ser ridículo. Ele passa um ar de heroísmo, um ar de esperança que o herói precisava ter. E toda essa combinação te dá uma identificação com o herói, deixa ele mais humano e no fundo, você sabe que é desse jeito que qualquer um nessa idade iria se comportar. O filme é cheio de referências para quem conhece da cultura pop, e isso é ótimo porque não é o foco do filme, mas tá ali. Referências a coisas que os adolescentes se relacionam diariamente, como a admiração por Batman e Superman, por exemplo. Referências a Raiden do Mortal Kombat pelos raios, ou ao Hadouken do Street Fighter pelos poderes. Tem uma leve referência a Quero Ser Grande, mas tem uma grande inspiração nesse filme. E tem outro filme que apareceu na minha cabeça em alguns momentos, e eu não sei se eu viajei muito, mas por ser da Warner também pode ter algum pezinho ali, que foi Harry Potter.
Cenas cheias de magia, de névoa, aquele gelo na janela do trem, toda aquela aura mágica envolvendo o filme, de alguma forma me levou a lembrar disso, o que é ótimo, já que eu gosto de Harry Potter. Além de tudo, o filme traz uma mensagem de família, a relação da família biológica e a relação daquela família que você escolhe ter. O que é uma bela mensagem, mas o filme não se aprofunda nela. A motivação para o Dr. Sylvana se tornar um vilão, por exemplo, vem daí. O problema dele com a família. Mas isso só foi mostrado nos primeiros minutos do filme e depois foi completamente deixado de lado. O vilão se tornou só um vilão malvado que quer poder. Pra quê? Até agora eu fiquei meio sem entender isso. Tudo bem ele ter poderes, até porque não eram dele, eram dos pecados que lhe concediam as habilidades. Ele provou o que ele queria provar, mas por que precisava ter aquele poder e ser tão malvado? A única coisa que me fez pensar que poderia ter causado isso é que ele estava sendo controlado pelos 7 pecados, como até mesmo chegam a comentar no filme. Mas se fosse assim, sem os monstros, ele na teoria voltaria ao normal. E não foi isso que a gente viu no fim. Se você pensar que ele é um contraponto pro herói, que é totalmente inocente, infantil e heróico, até que faz um pouco de sentido. Mas no fundo, o vilão é extremamente forçado. Em todas as vezes que aparece, ele precisa mostrar que é um vilão. E isso faz ele ser muito raso, infelizmente. Os 7 pecados capitais também se tornaram monstros genéricos, até mesmo no visual que não dá pra diferenciar qual é qual ali. Talvez se tivessem dado leves tons de cores diferentes para cada um deles, já ajudava a você definir melhor, só que no final acabou se tornando um simples grupo de monstros mesmo. Mas tirando esses pontos, Shazam é um filme que me agradou muito sim. É muito bom como filme e me agradou muito como a adaptação de um quadrinho, revitalizando um personagem que existe desde a década de 40 e deixando ele e todo o seu universo completamente atual. Com crianças extremamente carismáticas e com um herói realmente heróico ao mesmo tempo que é inocente, é um filme de descobrimento, tanto para os seus poderes como super-herói, como seus poderes como família. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E só pra quem não entendeu, um certo personagem que é um tipo de lagarta é na verdade um vilão do Shazam chamado Sr. Cérebro. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.